Olá, boa tarde. Meu nome é Estevão, moro aqui na aldeia Nhamandu. Então, a minha opinião sobre a alimentação escolar, né, que é a merenda, que no começo, né, era fornecido somente alimento assim industrializado, né, no tipo enlatado, essas coisas, salsicha. Mas agora que mudou, né, o cardápio, né, na minha opinião ficou melhor. Muito melhor, porque agora eles estão fornecendo alimento mais saudável, né, para os alunos. Estão fornecendo legumes frescos, frutas, verduras, né, tudo fresco. Então ficou melhor, né? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Mattioli, repórter do Joio Trigo. Esse que a gente acabou de ouvir na abertura do episódio é o Estevão. Ele é pai de um dos alunos Tupi-Guarani da escola estadual que fica na aldeia Yamandu Mirim, na terra indígena Piaçaguera, em Peruíbe, aqui no litoral de São Paulo. E eu sou Amanda Flora, responsável pelas redes sociais do Joio Trigo. E hoje eu vou apresentar o prato cheio junto com o Vitor Mattioli. Essa terra, Piaçaguera, está no nosso radar desde antes do joio existir. O espaço é relativamente pequeno, de quase 3.000 hectares, onde vivem em torno de 350 pessoas. Em 2015, o João Pérez, um dos editores do Joio, contou a história de Piaçaguera na crônica Da Miséria à Obesidade, que foi publicada no livro Nipane Circo. O livro é uma edição especial da revista argentina Nueva Sociedad. Naquela época, estava claro que, apesar de muitas diferenças entre as aldeias que ficam na Piaçaguera, era consenso que a alimentação havia se tornado um problema para os tupi. O João encontrou muitas embalagens de refrigerantes e de salgadinhos no lixo, por exemplo. A turma de lá sabia que estava comendo mais alimentos ultraprocessados e sentia que estava também adoecendo mais. Essa preocupação se refletia na distribuição das aldeias. Quem queria retomar os modos tradicionais de vida foi para outro lado, mais distante das áreas urbanas e no meio da mata. O episódio de hoje faz parte do conteúdo que o Joio criou com o apoio da FIAM Brasil, uma organização que atua há exatamente 2 décadas pelo direito à alimentação e à nutrição adequadas. Esse conjunto de direitos que quem é da área chama de DANA. Durante o mês de setembro, a FIAM deu um curso com 4 módulos justamente sobre o direito à alimentação. O material todo está disponível na internet e a gente vai deixar o link para esse conteúdo na descrição do episódio de hoje. A fala do Estevão, lá no comecinho do episódio, deu uma dica sobre qual é o prato do dia, né? O tema da nossa conversa é merenda escolar. O episódio de hoje vai falar sobre exigibilidade do direito humano à alimentação, que é basicamente o poder de exigir o direito à alimentação e cobrar que ele seja respeitado e garantido. E para falar sobre o que é essa tal de exigibilidade e sobre o conjunto de instrumentos que está à nossa disposição para fazer valer esse direito, a gente decidiu falar sobre a alimentação escolar. Esse é um prato cheio para pensar várias dimensões do direito à alimentação e para entender violações a esse direito também. A gente vai usar a alimentação escolar como um exemplo para mostrar como a sociedade pode e deve exigir a reparação de uma violação. Então, com vocês, o prato do dia. A merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria. A exigibilidade do direito à alimentação é considerada como um motor que empurra alguém a exigir os seus direitos do Estado. É mais ou menos assim. Para que uma pessoa exija os seus direitos, ela precisa primeiro saber, né, quais são esses direitos. E cabe o próprio Estado garantir que todos nós tenhamos esse conhecimento. No Brasil, a alimentação escolar é um direito tão óbvio que a gente se esquece de que, na verdade, ela é uma conquista e algo que não acontece em muitos outros países. Mais do que isso, os nossos problemas sociais fazem com que a comida servida na escola seja algo fundamental no desenvolvimento de milhões de crianças, e também um fator que diminui a desigualdade entre crianças pobres e ricas. Para muita gente, as merendas são as únicas ou as principais refeições do dia.
Essa alimentação tem que ser saudável, balanceada, diversificada, tem que respeitar os hábitos alimentares regionais e precisa ser orientada por nutricionistas. No caso dos povos indígenas e quilombolas, a alimentação escolar tem que respeitar seus hábitos culturais, que é o caso da Escola Tupi-Guarani, na qual o filho do Estevão estuda. Se falta merenda, essa é uma violação clara do direito à alimentação. Se a essa altura pode parecer um tanto óbvio, porque não pode faltar comida no prato da criançada, tem gente que parece que ainda não entendeu isso. E eu vou te falar uma coisa, é gente bem grandinha. Nós estamos enfrentando um problema agora, por exemplo, que o Dias Toffoli deu uma decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal. Não é obrigatório garantir a merenda escolar durante o período da pandemia. Ele está violando o direito humano à alimentação. Não adianta ele dizer que é obrigação do Executivo, é obrigação do Estado. Se o Estado não está cumprindo essa obrigação, é obrigação do Judiciário garantir. Se o Judiciário não garante, ele está violando. A gente acabou de ouvir o Flávio Valente, ex-secretário-geral da FIAM. E como o Flávio bem analisa, parece que o ministro Dias Toffoli não entendeu que a alimentação escolar é um direito das crianças brasileiras. Com ou sem Covid-19 e mesmo com as aulas suspensas, o Estado tem que garantir que crianças e adolescentes que dependiam da alimentação escolar sigam sendo atendidas e tendo comida de verdade no prato. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro, onde o fornecimento da alimentação escolar tem sido precário e tem atendido apenas uma pequena parcela dos estudantes. Isso de cara fere a universalidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar, mais conhecido como PNAE, e fere também a totalidade da legislação nacional e internacional referente à alimentação adequada. Cheguei na escola João do Vale, fui buscar a cesta básica do meu filho, veio isso aqui. A pergunta se era cesta básica. Eles falaram que era kit, que isso aqui é uma falta de respeito com a gente. Com os estudantes também, com as crianças, olha isso. Se tivesse que depender disso aqui para sobreviver, morria, filho. A Escola Estadual João do Vale fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E o conteúdo da cesta básica que uma das mães mostra nesse vídeo que a gente ouviu é de 1 kg de arroz, 1 pacote de feijão, 1 pacote de macarrão, uma lata de sardinha e um pacote de biscoito. No total, são menos de 3 quilos de alimentos. Esse kit está longe de ser adequado. De acordo com a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, para a cesta ser considerada básica, ela deveria ter 10 quilos de arroz, 2 quilos de açúcar, 4 de feijão, 2 de farinha de trigo, 1 quilo de macarrão, uma lata de óleo de soja, 1 quilo de leite em pó e 1 quilo de fubá. Mas aqui, Vitor, o pão com leite condensado não vem, não? Não vem, ainda bem. A Defensoria Pública e o Ministério Público do Rio de Janeiro vêm movendo ações para que a alimentação escolar seja garantida para todos os estudantes da rede pública. Mas mesmo com a decisão favorável do Tribunal de Justiça do Rio, o nosso excelentíssimo ministro, Dias Toffoli, negou o direito à alimentação escolar durante a pandemia. Simplesmente isso. Negou. Diante dessa violação, organizações da sociedade civil têm se mobilizado para lutar para que crianças e adolescentes não passem fome. São cerca de 130 organizações que assinaram uma carta pública denunciando o governo do estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro pela não distribuição das cestas básicas do PNAE. Elas também questionam a decisão do ministro Dias Toffoli. Essas organizações estimam que a suspensão da distribuição de alimentos no Rio de Janeiro pode afetar quase 1,5 milhão de crianças e adolescentes. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na visão dessas entidades, pode fazer com que outros estados e municípios sintam que não têm a obrigação de garantir a distribuição dos alimentos do PNAE. Se isso acontecer de verdade, a segurança alimentar de milhões de estudantes brasileiros vai ser colocada em xeque. Só para dar uma ideia da dimensão e da importância do PNAE, o programa atende cerca de 41 milhões de estudantes no Brasil. Em outras palavras, merenda escolar é mais um assunto ameaçado de passar com a boiada. Nos últimos anos, têm surgido projetos de lei que tentam flexibilizar a aplicação dos recursos, que, na verdade, é um jeito polido de dizer que os prefeitos e governadores vão poder colocar a grana em outro lugar que não na comida das crianças.
Uma outra forma de exigir o cumprimento desse direito foi construída por organizações da sociedade civil, junto ao Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Uma audiência popular com o relator especial das Nações Unidas, o Michael Fakiri, foi organizada para recolher denúncias sobre a violação do direito à alimentação escolar de crianças e adolescentes durante a pandemia. Uma audiência popular com o relator especial das Nações Unidas, o Michael Fakiri, foi organizada para recolher denúncias sobre a violação do direito à alimentação escolar durante esse período de pandemia. O envolvimento de relatores especiais pode ser um instrumento útil para o fortalecimento dos direitos humanos. Em tempos não pandêmicos, esses relatores visitavam países e investigavam esses casos de violação, para então produzirem relatórios que eram apresentados para o Conselho de Direitos Humanos da ONU ou para a Assembleia Geral. Agora, em tempos de pandemia, o samba é diferente. A solução acaba sendo fazer reunião online, né, para recolher essas denúncias. O caso no Rio foi um dos principais temas da audiência popular. Mas vale lembrar que não são apenas mães, pais e estudantes do Rio que estão tendo que se virar todos os dias para botar comida no prato. Em entrevista à Carta Capital, o Michael Fakiri disse, abre aspas, enquadrar como uma decisão orçamentária é basicamente uma maneira de evitar proteger os direitos das crianças no Brasil. A questão do orçamento público, das finanças e recursos é sempre uma questão, e o propósito dos direitos é fazer com que o governo priorize-os acima de outras questões. O propósito dos direitos é proteger as comunidades mais vulneráveis e mais marginalizadas. Fecha aspas. Bom, depois dessa fala, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho e já volta. Opa, tudo bem? Aqui quem fala é o João Pérez, um dos repórteres do Joio e um dos apresentadores do Prato Cheio. Hoje eu tô só de passagem para deixar uma boa notícia com todo mundo. A gente está lançando o livro Donos do Mercado, em parceria com a editora Elefante. Nesse livro, eu e o Vitor Mattioli, que está aqui apresentando esse episódio, passamos a limpo as estratégias que fizeram de Pão de Açúcar e Carrefour os donos do mercado. Como que os grandes supermercados exploram os trabalhadores, os agricultores e a sociedade de maneira geral. Tem muita informação interessante lá nas nossas redes sociais e já dá para comprar pelo site da Editora Elefante, que é editorelefante.com.br. É isso aí, um bom episódio para todo mundo. Agora a gente vai olhar para um outro tipo de violação do direito à alimentação. O direito de quem produz a comida, que antes da pandemia, né, chegava nos pratos dos estudantes. De acordo com a lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar, pelo menos 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação têm que ser utilizados para a compra de alimentos diretamente da agricultura familiar. A prioridade é para assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e também comunidades quilombolas. Mas essa recomendação não está sendo seguida agora. Ou porque, como a gente viu no caso do Rio, tem essas cestas e esses kits com alimentos não perecíveis e até ultraprocessados, né? Ou porque também as famílias estão recebendo um vale alimentação para fazer compra em supermercado. Na prática, o que aconteceu foi que os agricultores familiares viram os contratos de compra dos seus produtos serem suspensos sem ressarcimento às perdas. Muitos agricultores simplesmente ficaram sem renda e isso tem um impacto devastador na segurança alimentar e nutricional dessas famílias. A compra da agricultura familiar era um caso de ganha-ganha. As crianças comiam alimentos diversificados, os agricultores tinham renda para se manter na terra e isso ainda aquecia a economia local. É uma forma de fortalecer a produção de comida de verdade que vem de núcleos familiares e não do agronegócio. Agora, o problema é que assim, a solução de voucher não é boa, porque ela prejudica tanto as famílias como também os agricultores. É ruim para todo mundo. Mas como pode isso? É que os recursos que são repassados, eles acabam se tornando irrisórios para quem faz a compra no varejo. O programa Merenda em Casa, por exemplo, do João Dória,
para as escolas estaduais aqui em São Paulo, ele prevê o repasse de R$ 55,00 por mês durante esse período de suspensão de aulas. E assim, não precisa ser muito bom de matemática para ver que a conta não fecha. O pacote de quilo de arroz chegou a custar R$ 40,00 em setembro. E detalhe, esse programa do governo de São Paulo atende apenas as pessoas inscritas no Cadastro Único e as famílias beneficiárias do Bolsa Família que têm alunos cadastrados na rede estadual de São Paulo. O Cadastro Único é um sistema que identifica as famílias de baixa renda e as inclui em programas de assistência social e de redistribuição de renda. Em São Paulo, essas famílias representam só 23% da rede, o que significa que mais de 2,5 milhões de alunos ficam de fora do atendimento. Já a Prefeitura de São Paulo anunciou só em junho, 4 meses depois que as aulas foram suspensas, a universalização do Vale Alimentação para os alunos da rede pública. Até então, o benefício chegava somente às famílias de estudantes que estavam inscritas no Cadastro Único, deixando de fora cerca de 360 mil famílias. E aqui também a conta não fecha. Os alunos de creches municipais recebem R$ 101,00 por mês, os estudantes do ensino infantil recebem R$ 63,00 e os do ensino fundamental R$ 55,00. As controvérsias da alimentação escolar na cidade de São Paulo não vêm de hoje, né? No ano passado, o prefeito Bruno Covas mudou a forma como os alimentos eram adquiridos pelas creches privadas conveniadas com a prefeitura. Essas creches atendem crianças de até 3 anos de idade. Desde 2019, as creches conveniadas deixaram de receber os alimentos adquiridos e distribuídos pela Coordenadoria de Alimentação Escolar, a CODAI, e passaram a receber repasses em dinheiro para comprar alimentos para a merenda escolar. Na época, a mudança foi criticada por nutricionistas que acreditavam que ela possibilitaria a aquisição de menos alimentos in natura e mais alimentos processados. Também havia o receio de que isso levasse à redução na quantidade de alimentos oferecidos, já que o recurso passaria a ser gerido apenas pelas organizações parceiras. A gente conversou com a Daniela Bicalho, doutoranda em Ciência dos Alimentos pela Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora na área da alimentação escolar. São cerca de 300 mil alunos matriculados nas organizações parceiras que deixaram de receber alimentos que antes havia todo um controle nutricional quanto higiênico-sanitário pelos nutricionistas e engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal de Educação. Eram feitos cardápios planejados com toda uma preocupação com relação à cultura, às tradições, os hábitos alimentares saudáveis, né? Então, a atual gestão do Programa de Alimentação da cidade de São Paulo, ele ignorou o parecer técnico dos seus próprios nutricionistas que atuam no programa e mudou a gestão da compra e envio de alimentos para a alimentação escolar dos estudantes das entidades parceiras, que são essas creches conveniadas. E isso gera uma grande preocupação quanto à possibilidade de infringir as diretrizes estabelecidas na própria normatização do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Uma outra questão é a da compra de alimentos da agricultura familiar. Uma meta prevista em uma lei municipal de 2015 era de chegar a 100% de alimentos orgânicos na merenda até o ano de 2025. E deixar essa meta de lado significa ignorar outra diretriz do PNAE, que define o apoio à agricultura familiar. Só para deixar mais clara, a mudança é o seguinte: ela obriga que os fornecedores façam um acordo de creche em creche. Mas é aquela história, né? Uma corporação riquíssima tem dinheiro para contratar funcionários que farão essa peregrinação pelas creches. Agora, uma cooperativa de agricultores familiares é sacanagem, né? Isso é inviável. Uma outra forma de violação do direito à alimentação que precisa ser reparada é a falta de acesso aos meios de produção. Se uma população não tem acesso à terra para plantar alimentos e garantir a sua própria subsistência, isso coloca em risco a sua segurança alimentar. 2 episódios atrás, lá no começo de outubro, a gente falou sobre o caso da etnia Guarani Kaiowá. A pandemia de Covid-19 agravou muito a situação dos indígenas, mas os problemas que eles enfrentam para garantir uma alimentação adequada e saudável também estão relacionados ao fato de que eles foram expulsos das suas terras e não conseguem desempenhar suas práticas ancestrais,
principalmente as alimentares. Quem fala sobre a importância da terra para o plantio e alimentação da comunidade é a Lenira Djatsi, vice-diretora da escola indígena da aldeia Yamandu Mirim, em Peruíbe. Por conta da mineração que outrora aqui minerava, utilizava esse espaço para retirar muita areia, muitos produtos aqui que eles utilizavam para fazer comércio, a nossa terra ela ficou empobrecida, né, de recursos orgânicos para poder a gente estar plantando. Então, dependendo do lugar, o que a gente planta não temos muito sucesso, né? No caso dos Tupi-Guarani da terra indígena Pissaguera, eles têm acesso à terra porque o território foi homologado em 2016, mas isso não significa que eles não enfrentem ameaças e desafios para garantir a sua soberania alimentar. Na última semana de setembro, houve julgamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a demarcação da terra indígena. Além disso, a Vale, que é uma das maiores empresas de mineração do mundo, extraiu areia naquela região durante mais de 50 anos. E isso obviamente deixou marcas e impactos ambientais. E como a Lenira disse, os indígenas têm tido bastante dificuldade para fazer o roçado. E a nossa terra, ela dá, mas tem locais que é difícil, né? A gente tem banana plantada, tem várias pessoas com as suas hortas, temos tanque de peixe, mas tudo ainda é fraco assim para ter como base a alimentação da comunidade, né? Mas a gente está buscando se adequar, né, a cada dia que passa, incentivando sempre o plantio, que seria mesmo da nossa tradição, né? A gente está nesse resgate, nesse fortalecimento. E se não dá para contar 100% com plantio e produção de comida dentro da aldeia, as escolas indígenas ficam dependentes de alimentos que serão enviados pelo poder público. O município, ele sempre forneceu, antigamente, muita coisa industrializada, né? Depois foi modificando um pouquinho, só que vinha muita salsicha, os nuggets, né? E vinha pouco salada, essas coisas, né? Legume sempre veio, assim, dependendo da época, tem um legume certo que eles mandam, né? Só que ainda falta muito que adequar ainda, assim, para nossa realidade tão esperada, assim, para que realmente seja uma alimentação saudável para as crianças, né? A Lenira fala com tanta propriedade sobre os alimentos que tinham na cozinha da escola porque ela estava literalmente trabalhando ali dentro. Eu fui a primeira merendeira dessa escolinha aqui da Pissaguera. E eu estava estudando e cozinhando, né? E no começo era só leite e bolacha, né? Leite, bolacha. E depois começaram, como foi melhorando, começaram a mandar os alimentos, né? E é aqui que a gente volta para a história do Estevão, pai de um dos alunos da Yamandu Mirim, que a gente ouviu lá no comecinho do episódio. Vocês lembram que ele disse que a alimentação na escola passou a ser mais saudável e ter menos itens processados? Pois é, essa é uma conquista recente dos indígenas de Pissaguera. Eles exigiram o cumprimento do direito à alimentação e nutrição adequada e batalharam durante 12 anos para que, finalmente, em maio de 2019, frutas, mandioca, batata doce, milho, peixe fossem incluídos na alimentação escolar. 12 anos! Foi um processo longo de articulação entre as aldeias, a FUNAI, a Comissão Pró-Índio de São Paulo e a Prefeitura para que os Tupi-Guaranis fizessem valer os seus direitos. Porque das outras vezes a gente falava e nada. E quando eu entrei como vice-diretora da escola, eu vi que eu tinha essa oportunidade de estar negando certos alimentos, né? Nem todos os pedidos de mudança dos Tupi-Guarani foram atendidos e o cardápio ainda conta com a presença de bolachas e doces. Mas esse foi um primeiro passo importante para que a alimentação dos estudantes da aldeia tivesse mais qualidade e que passasse a respeitar a cultura alimentar Tupi-Guarani. Diante da situação de insegurança alimentar nas aldeias indígenas do Brasil, assegurar uma alimentação de qualidade aos alunos se tornou ainda mais relevante.
As fontes de informação e músicas utilizadas nesse episódio estão disponíveis na descrição. A edição é de Victor Oliveira, o roteiro e a produção foram feitos por Marina Yamaoka. A locução foi feita por mim, Amanda, junto com o Vitor Mattioli. Quem cuida das redes sociais do Prato Cheio também sou eu. O design do podcast é da Denise Matsumoto. Esse episódio é um especial que contou com o apoio da FIAM Brasil. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio Trigo, que é financiado pela ACT Promoção da Saúde e pelo Instituto Ibirapitanga. É isso aí, pessoal. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.